Salve, salve nação, bora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Domingo tem a decisão, né? Corinthians e Flamengo valendo uma vaga na final da Copa do Brasil, né? Domingo às 4 horas da tarde, é até um dia incomum, decisão de Copa do Brasil, jogando domingo, mas tudo bem, né? Então vamos trazer aqui detalhes sobre a provável escalação do Flamengo para esse jogo. Será que o Gabigol será titular novamente? Vini Casagrande trouxe esse detalhe aí, né? E se o jogo for para os pênaltis? Tem algum favorito se o jogo for para os pênaltis? Vale lembrar que o Rossi, no último jogo diante do Fluminense, defendeu o pênalti, né? Mas o Hugo vem vivendo um momento extraordinário com a camisa do Corinthians, defendendo 3 pênaltis seguidos aí, sendo muito importante com defesas difíceis. Demonstrou no jogo de ida no Maracanã que é um baita goleiro e catou quase tudo aí. Então é aquilo, vai ser um jogo muito bom de assistir. E quem será que avança? Flamengo, Corinthians? Deixe seu palpite nos comentários, seu like também. Vamos embora com mais um debate aí, galera. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os R$500 mil para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de R$800 mil à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza, e aí R$500 mil vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí R$7,3 milhões pelo goleiro Hugo Souza, sendo R$1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de R$200 mil, aí dá R$1 milhão, mais R$800 mil, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito a alguns colegas jornalistas que estão noticiando por 50%, mas a informação correta é por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo, você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha indiferente, mas enfim. O Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso. E fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz, ele mexe muito. Tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz, ele mescla muito. Então, isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem, porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente, vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático, vocês podem opinar, dar a opinião de vocês, só não vale xingar, hein? Tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Isso aqui é uma democracia. Atenção, que nós teremos uma grande disputa, Nath, Corinthians e Flamengo, Zé Elias. O Corinthians tem o Hugo, o Flamengo tem o Rossi, e eles são bons pegadores de pênaltis, não é mesmo, Bubu? Você sempre diz isso. 15 cobranças do Hugo Souza, 7 do Rossi. Quantos gols sofridos, sabia disso, Pedro? 9 pro Hugo, 4 pro Rossi. Defesas, 4 pênaltis defendidos ali pelo Hugo, 2 do Rossi. Pra fora, 2 e 1. Pô, mas eu não vou poder falar do Gabigol. Disputa 2-0. Já mudou pro goleiro? Não, a gente tá. vai projetar agora o jogo também. E aí a gente tá vendo agora os pênaltis defendidos.
Eu imagino que na hora da cobrança ali, Nath, o cara olha, fala, tem um histórico aí. O caminho ali do círculo central onde os times ficam, né? Até a marca do Natal deve passar um nervoso, viu? Você vê um cara que tem uma envergadura muito boa, tá vivendo uma fase muito boa. E o Rossi pegou o pênalti do Ganso, né? A gente pode questionar se o Ganso bateu mal, bateu bem. O Rossi acertou o canto e pegou. Agora o Hugo chama muita atenção como ele vem fazendo, né? A Copa do Brasil tá aí. Ô Zé, você que... Quantos pênaltis você bateu na vida, assim, de disputa? 2. Conta pra gente que nós nunca percorremos esse caminho. Fiz um e perdi o outro. Acontece. Tá bom. 50%. 50, tá bom. Mas quando... Quem que defendeu? Você não... Eu bati um pênalti contra o Ceará, se não me engano, na Copa do Brasil, 95. Nós empatamos no Pacaembu e aí foi para os pênaltis. Aí eu bati o pênalti e depois eu bati um pênalti na Áustria. Foi meu último ano de jogador. Já como camisa 10. Como camisa 10. E eu vou contar uma coisa assim, né? Eu brincava na hora de bater pênalti, eu fazia igual o Evair. Que dava aquele pulinho. Ia devagarzinho e tal. Aí saiu o pênalti no jogo. Os caras vieram entregar a bola pra mim, assim, ó. Aí eu fui e bati, mas o goleiro pegou a bola no canto, assim. Mas depois eu consegui fazer um gol. Nós empatamos 1-1. Pô, que legal. E eu fiz o gol. Pra sorte, né? Pô, senão iam lembrar, Evair. Mas foram 2 pênaltis só. Eu não tinha... Ô Zé, mas passa na cabeça do cara o histórico? Você vai lembrando... Passa, lógico que passa. Passa o histórico. Muito a leitura da metade do campo ali até a batida, mexe muito com a cabeça do jogador. Muito porque depende do goleiro. O goleiro, ele sabe que o goleiro vai estudar. Normalmente, os jogadores prestam atenção na movimentação do goleiro. Ainda mais hoje, né? Que o goleiro tem que dar um passo, só pode dar um passo depois, tem que ficar com o pé em cima da linha e tal. Então, os jogadores, eles estudam essa maneira de saída do goleiro. E tem várias técnicas. Você vai devagar, né? Pro goleiro, porque o goleiro normalmente fica ansioso, então ele sai antes, ele mostra o canto, aí você consegue virar o pé e bater no canto contrário. Tem essa que você começa a correr, depois você para para justamente provocar essa mexida do goleiro. Tem cara que já vai decidir do lado direito. Tem muito disso, né? Tem jogador que vai e ele tem a habilidade de virar o pé, né? Na hora ele vira o pé, então ele decide o canto que vai bater dependendo do goleiro. Tem ótimos batedores, mas o cara vai pensando, porque ele tem uma batida, ele treina a batida a semana inteira. Aí chega no primeiro pênalti, ele é o segundo. Aí o goleiro vai lá e pula no canto que ele está acostumado a bater. Aí o cara fala, pô, será que eu vou mudar? Será que ele vai bater? Será que ele vai cair no mesmo canto? Entendeu? Tem esse jogo psicológico que muitas vezes o jogador sente, sim. Ô Pedro, dá para olhar para o Rossi e falar assim, a gente via eles na época do Tite, jogador de Copa, jogador de campeonato, mas ele para os pênaltis parece a melhor escolha. Que característica que tem do Rossi, assim, desse goleiro que me parece tão gelado para esperar o momento final da batida? Casca. O Hugo pode ser um grande pegador de pênalti, desculpa, é um cara que pode ser importante, mas o Rossi ele tem um pouco mais de vivência, de casca, de experiência nesses momentos. Agora, eu acho que o Flamengo, se ele puder evitar o caminho dos pênaltis dentro de Itaquera, é melhor. Ficar se garantindo, porque o Rossi é experiente. Acho que o Flamengo tem muito a perder com o peso emocional de uma disputa por pênaltis. Uma eliminação no domingo é muito pior para o Flamengo, quando o Flamengo acaba. Sim. E você querer condicionar que vai apostar, que o seu goleiro é pegador de pênalti, não. O Flamengo tem que evitar ao máximo qualquer risco. O Flamengo não pode negociar com risco num jogo que mais uma vez vai decidir sua temporada, para você ir para uma segunda temporada sem ganhar nada de relevante, de grande, né, das principais competições do país. O Rossi, ele é interessante para esse momento. O Hugo também é. O Corinthians joga em casa. Então, você ficar negociando muito com isso, para mim, não é hora de pensar no que o Rossi é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer. E, por fim, meu protesto, que você não deixou falar do Gabriel, mas... Mas já você vai gostar, que você vai falar bastante de um outro tema. Não. O Gabriel, ninguém deixou falar. Que ia acabar com o jogo ontem. Você pode passar a palavra? Não, agora andou. Agora pode andou. Passar a palavra? Andou, infelizmente. Cara, abriram o programa ontem, o Gabriel jogar, que agora ia, que... Pô, o Gabriel é esse. Aí o Gabriel entrou em campo à noite pra ele lembrar. Eu tô sentindo que é um complô. Isso é brincadeira. Eu tô sentindo. Andou.
abandono, já foi. Tô sentindo contra... É minha vez de comentar sobre pênaltis? Sobre pênalti. Rapidinho. Sobre o que você quiser. Rapidinho pra gente ir pro Vasco e O tema é Atlético. pênaltis, né? Tema é pênaltis. Gabigol bate pênalti pra caramba. Como bate pênalti? Inclusive, na decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Eu respeitei. Obrigado por respeitar. Não, eu não sei borrifado aqui. Não é sobre pênalti, era Hugo e Rossi. Vai que Mas você assim, falou ó, fácil. se for para os pênaltis, tem algum favorito? Tem, Quem né? ganhou a disputa de pênaltis entre Corinthians e Flamengo há 2 anos não foi nenhum goleiro, foi o Gabigol. Foi. Porque o E quem não Gabigol... quis bater naquela Supercopa com o Galo? Foi O quem? Flamengo estava Foi o Edu? derrotado ali, era o Wagner bateu o pênalti, o Corinthians era Seletivo. campeão. Quem mexeu? O Gabigol, com a sua capacidade, com a sua habilidade, esse é o Zé falou, né? O cara que sabe virar o pé em cima da hora, ele... Pá! Peraí que eu engasguei. E guardou. Bebe uma água, bebe uma água. No pá, guardou. E aí, ele não se contentou só em balançar sem fazer o gol. Ele pegou e levantou o Maracanã. Ele chamou a nação e o Maracanã tava meio derrotado. Ele acendeu. Ele tem esse poder, cara. Então, se for pros pênaltis, o Hugo é pegador de pênaltis, o Rossi é pegador de pênaltis, o Gabigol vai fazer o dele. Você sabe, tem cara que você fala, esse cara, ele é o iluminado. iluminado, entendeu? Só que agora o jogo é em Itaquera, ele não vai conseguir, né? Fazer isso, né? mas vai ter uma oportunidade Mas assim, em casa. ele, você sabe que o pênalti Só dele, conta com ele ele. vai guardar essa eficiência dos pênaltis. Atenção, vamos falar de Vasco. Imagens sensacionais do treino aberto. Então, é isso aí, nação. Mais um para o canal, né? Nesse domingo às 4 horas da tarde, né? Corinthians e Flamengo de uma vaga aí na final da Copa do Brasil. É até incomum semifinal de Copa do Brasil sendo decidido domingo às 4 horas da tarde, né? Geralmente esse horário é jogo do Brasileirão, mas com a mudança da data, que acho que foi correto que a CBF fez, Corinthians e Flamengo vão decidir o jogo aí. E o Flamengo sim tem a vantagem de apenas um gol. É uma vantagem grande e o Flamengo pode empatar o jogo, né? Que se classifica, né? Como o Vene Casagrande disse, isso, detalhes, o Felipe Luiz deve repetir o mesmo time. O Gabigol de titular. O Gabigol não tá fazendo nada, pelo amor de Deus. E vamos, obviamente, repassar aqui, né? De acordo com o site lá, que é diariamente. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz volta, zaga, Léo Pereira e Alexandre. O Gar, De La Cruz, Gerson volta, né? E Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? Então vai lembrar aqui o quarteto aqui do meio de campo, né? Incluindo o Gerson. O Gerson tá jogando um pouco mais avançado, mas eu vou incluir o Gerson aqui no meio. Então o quarteto estava com as suas respectivas seleções, né? O Gar, Chile, De La Cruz e Arrascaeta, Uruguaia. E o Gerson, seleção brasileira, né? Voltam a ser titular nesse jogo importante. O jogo mais importante do Flamengo até o momento, né? Se passar na final, se passar para a final é mais o jogo importante. Se cair, é o jogo mais importante que o Flamengo acabou de jogar, né? Bruno Henrique e Gabigol, né? Então é aquilo, Gabigol deixando muito a desejar, a gente sabe, e o Gabigol não vem desempenhando bem há anos já, né? Há praticamente anos, uma crítica muito grande que o Gabigol acabou tendo. O Gabigol não se movimentava, é um jogador esforçado, sim, mas é um jogador que corre errado. O Gabigol teve 2 impedimentos no jogo, teve um chute só travado. Então a situação do Gabigol tá difícil. O Flamengo, para mim, é favorito pro jogo? É difícil ser favorito, mas o Flamengo, sim, para mim, na minha opinião, tem um leve favoritismo, mesmo jogando na casa do Corinthians. O Corinthians vem com ânimo melhor, podemos dizer assim, porque ganhou o jogo do Atlético Paranaense por 5-2. Era uma decisão ali, né, para escapar da zona de rebaixamento. Colocou o Atlético com a derrota do Flamengo também. O Atlético caiu com a derrota do Flamengo para o Fluminense e o Furacão entrou na zona de rebaixamento, né? Então, o estado anímico dos jogadores do Corinthians estão lá em cima. A motivação está lá em cima porque ganhou e fez 5 gols, né? Obviamente que o Atlético Paranaense não é o Flamengo. A qualidade técnica não se compara. Porém, é aquilo, o Flamengo tem que tomar cuidado com o Corinthians. Ah, o Corinthians não é isso tudo. Concordo, o Corinthians não é isso tudo. Mas tem que tomar cuidado, porque se levar um gol logo no início do jogo, o psicológico dos jogadores do Flamengo pode se abalar, aí complica. Aí o ambiente do estádio do Corinthians vem pra cima e complica. Tanto vai, quando o Corinthians joga aqui, o Flamengo joga lá, nessa situação aí, né? Mas é isso aí, tamo junto. E aqui na Sul. E se for pra pênalti, Hugo Rossi, esses últimos jogos aí, né, demonstrou que o Hugo está bem mais preparado do que o Rossi
para a cobrança dos pênaltis, né? O Hugo vem de uma sequência de pegar pênalti, 3 pênaltis seguidos, pênalti jogo, defesas importantes. O Hugo ele vem mais importante para o Corinthians que o Rossi pelo Flamengo. Mas no último jogo o Rossi pegou um pênalti, mas a experiência nesse jogo pode fazer muito importante para o Flamengo, né? O Rossi, caso aí. Então é isso aí, tamo junto, o like aí na